Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês de matemática. Dessa vez um vídeo sobre divisão. Essa operação matemática tão importante, né, para a nossa vida, tão utilizada no nosso cotidiano, mas seja na vida escolar, seja na nossa vida normal, na nossa vida pessoal, na vida cotidiana, como eu já falei para vocês. Então, começando definindo o que é divisão. Então aqui você pode ver que divisão é a operação matemática utilizada para separar em partes iguais ou saber quantas vezes uma quantidade menor cabe dentro de uma quantidade maior, tá certo? Então é nisso que se resume a divisão. A gente tem como sinais da divisão esse sinal aqui, tá certo? O sinal padrão da divisão, mas também são utilizados os dois pontos. Em alguns casos, a barra também é utilizada para indicar que a operação é de divisão, tá certo? Então aqui a gente pode ver em alguns exemplos também que a divisão ela se divide em divisão exata e divisão não exata. Quando é que temos uma divisão exata? Quando o resto é zero. Se a gente fez a divisão, calculou tudo direitinho, no final o resto deu zero, então temos uma divisão exata. Caso contrário, né, caso o resto não dê zero, a gente fez todo o cálculo e sobrou 1, 2 ou até 9, né, então essa divisão ela vai ser não exata, tá certo? Os sinais da divisão, como eu já disse, são esses aqui, mas na nossa utilização prática do algoritmo da divisão, né, da forma de solucionar a divisão, a gente utiliza esse separador quando está fazendo as operações com divisão, tá certo? Para separar o número que vai ficar aqui no resultado, né? O quociente, que é chamado o resultado da divisão, separado do cálculo que a gente está fazendo durante o percurso, durante a utilização do algoritmo, tá certo? Então vamos ver aqui como se resolve uma divisão na prática. Então vamos dizer que uma situação a gente tenha, por exemplo, uma escola ela precisa transportar os seus alunos para uma excursão. Essa escola ela tem 75 alunos e teremos 5 ônibus para transportar esses alunos. Então vamos ver quantos alunos, né? Porque se a divisão é utilizada para separar em partes iguais, a gente vai ver quantos alunos terão que ir em cada ônibus para que esses alunos possam chegar até a excursão, tá certo? Então o algoritmo da divisão é o seguinte: primeiro observa-se se esse primeiro número ele é menor ou se ele é maior ou igual a esse segundo número aqui, tá certo? Então no caso 7 é maior do que 5, então podemos dividir o 7 por 5. Lembrando que a divisão ela é estudada como a última operação fundamental, né, na sequência adição, subtração, multiplicação e divisão, porque na divisão a gente vai precisar fazer uso de todas as outras operações. Por isso que ela fica por último no estudo da sequência das operações aritméticas, tá certo? Então vamos lá. Se dá para dividir o 7 por 5, a gente vai dividir o 7 por 5. Então a gente tem que encontrar um número para colocar aqui, que multiplicado por 5, o resultado seja 7 ou mais próximo possível. Só não podemos passar do 7, né? Então se eu colocar aqui um 2, por exemplo, 2 vezes 5 vai ser 10, então passou de 7. No caso, se não é 2, vai ser 1. Então 1 vezes 5 é 5. Aqui, agora, a gente encontrou o 5, então vamos subtrair 7 menos 5, né? Então 7 menos 5 é 2. Dá para dividir o 2 por 5? Nós estamos vendo que não, justamente porque o 2 é menor do que 5, não é? Então o que é que a gente faz? Se aqui tem um número que ainda não foi utilizado, a gente baixa ele para ficar junto com esse 2 e assim forma o número 25, tá certo? Então agora dá para dividir 25 por 5, não é? Se a gente colocar aqui um 3, 3 vezes 5 é 15, ainda é pouco, não é 25, nem se aproximou tanto assim de 25. Se colocarmos um 2, 2 vezes 5 é 10, também não dá. Um 4, 4 vezes 5 é 20, também ainda é pouco. Um 5, 5 vezes 5, 25. Então a gente chegou no resultado. 5 vezes 5, 25.
Aí subtrai 25 menos 25, então o resultado é 0. Como eu disse a vocês, quando a divisão é exata, o resultado tem que ser 0. Né? Aproveitando aqui para dizer para vocês que a divisão ela também tem os termos da divisão. Então esse primeiro termo, o número maior, a divisão, ele é chamado de dividendo, quantidade maior, por quem o dividendo está sendo dividido, é chamado de divisor, tá certo? O resultado da nossa divisão é chamado de quociente. E aqui a gente tem, né, o resto, e como é 0, ele indica que a divisão ela é exata, que 75 dividido por 5, o resultado vai ser 15 e não vai sobrar nenhuma outra quantidade. Mas aqui também a gente tem um exemplo de uma divisão não exata, tá certo? Então aqui tem o número 253 dividido para 7. Então o que é que a gente faz? Olha o primeiro algarismo, dá para dividir 2 para 7? Não dá. Por quê? Porque o 2 ele é menor do que 7. Tá certo? Então o que é que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai ter que pegar dois números. Né? 25 dá para dividir para 7? Com certeza, 25 é maior do que 7, então dá para dividir. Caso aqui fosse um número maior do que 25, teríamos que pegar os 3. Mas como é um número maior, basta pegar apenas o 25, que já é possível dividir por 7. Então vamos começar aqui colocando um 2, por exemplo. Se eu colocar o 2, 2 vezes 7, 14. Ainda é pouco, não é 25, nem se aproximou tanto do 25. Se eu colocar 3, 3 vezes 7 é 21. Se aproximou mais ou menos do 25, mas não é igual. Então, se eu colocasse aqui um 4, por exemplo, 4 vezes 7 é 28. Então, 28 passa, se não é 4, vai ter que ser o número antes de 4, que no caso foi o 3. Porque 3 vezes 7 é 21. É o número que mais se aproxima do 25, sem passar da quantidade de 25. A gente faz a subtração. 1 para 5 é 4, 2 para 2 é 0. Então sobrou 4. Dá para dividir 4 por 7? Não dá. Né? Como a gente está vendo, o 4 é menor do que o 7. Mas tem um número aqui em cima que ainda não foi utilizado. Então eu faço o quê? Eu baixo ele para ficar junto com o 4 e assim formar o número 43. Então agora 43 dá para dividir por 7. Né? Se eu colocar aqui, por exemplo, um 5, 5 vezes 7 é 35. Ainda é pouco, se aproximou, mas não ficou igual, né? E nem se aproximou tanto assim. Então, se eu colocar um 6, 6 vezes 7, 42. Se aproximou bastante, mas ainda vamos ver o 7. Né? Se eu colocar o 7, 7 vezes 7 vai dar 49. Então, se o 7 passa, tem que ser o número anterior ao 7, que no caso seria o 6. Então 6 vezes 7, 42. Aí eu subtraio, não é? Por isso a importância da gente estudar todas as outras operações antes de vir estudar a divisão, por isso, porque a gente vai utilizar a multiplicação, a subtração. Caso sobre resto, depois a gente vai ter que somar junto com o quociente para poder dar o resultado correto, tá certo? Então 2 para 3 é 1 e 4 para 4 é 0. Dá para dividir 1 por 7? Não dá mais para dividir, não tem mais quem eu baixar para ficar junto com 1, então o 1 vai ser o resto. Então nesse caso, se o resto deu diferente de 0, nós temos uma divisão e não exata, não é? Tem gente que chama também de inexata, tá certo? Então a divisão ela se divide em divisão exata, quando o seu resto é 0, e divisão inexata quando o resto é diferente de 0, tá certo? Então esse foi o estudo da divisão. Você viu que para estudar a divisão a gente tem que ter uma prática, tem que ter uma memorização muito boa da questão da tabuada da multiplicação, tá certo? Então sempre antes de estudar a divisão, capricha no estudo da tabuada de multiplicação para poder você não ter nenhuma dificuldade no estudo dessa operação, certo? Então espero que vocês tenham compreendido. Um abraço a todos e até o próximo.